O som dos saltos apressados, o telefone tocando ao fundo e as conversas abafadas entre os corredores de vidro faziam parte da rotina daquela grande empresa no centro da cidade. Ali, cada segundo valia dinheiro, cada reunião podia significar milhões. E no meio de tudo isso, estava Clara, uma mulher de 29 anos, pele morena clara, cabelos cacheados e volumosos, sempre presos em um coque apressado, mãos calejadas de tanto esfregar pisos e limpar vidros. Ela usava o uniforme simples de faxineira com orgulho, mas também com a dureza de quem sabia exatamente onde estava e onde jamais era notada. Ou, pelo menos, era assim até aquele dia. Na sala principal, Gustavo Vasconcelos, 36 anos, CEO da empresa, conhecido por sua frieza e intolerância a erros, dava mais uma de suas broncas habituais com um grupo de gerentes. Alto, corpo atlético, cabelos castanhos escuros sempre impecavelmente penteados, olhar cortante e uma postura que deixava qualquer ambiente em silêncio assim que entrava. Ele era o tipo de homem que mandava, e os outros apenas obedeciam. Naquele dia, enquanto caminhava apressado pelo corredor com o celular em uma mão e a pasta de documentos na outra, não percebeu o balde de água que Clara havia acabado de usar para limpar o chão. O inevitável aconteceu. O salto escorregou, os documentos voaram pelo corredor e o Todo-Poderoso caiu de forma desajeitada no meio da empresa, bem na frente de todos. O silêncio que se fez nos primeiros segundos foi quase constrangedor. Todos os funcionários pararam, olhares de choque, mãos tapando a boca para conter o riso. Gustavo, ainda no chão, olhou para Clara como se ela tivesse cometido o maior crime da história. Mas que droga é essa? Ele explodiu, levantando-se com raiva. Você não consegue nem fazer o seu trabalho direito? Isso aqui parece um circo ou uma empresa. Clara respirou fundo. Sabia que deveria pedir desculpas, sabia que deveria baixar a cabeça, mas naquele dia ela não conseguiu. Com todo respeito, senhor, disse ela com a voz firme e os olhos fixos nele. Se o senhor olhasse por onde anda, talvez evitasse esse tipo de cena. Um murmúrio correu entre os funcionários. Ninguém falava com Gustavo daquele jeito. Ele a encarou ainda sujo, os documentos todos espalhados, o orgulho arranhado. Por um segundo, todos acharam que ele iria gritar, que ela seria demitida ali, na frente de todos. Mas, ao contrário do esperado, ele riu, um riso baixo, quase debochado, mas com um fundo de admiração. Você tem coragem, vou te dar isso. Sem dizer mais nada, ele recolheu os papéis com a ajuda de um dos gerentes e seguiu para a sala dele. Clara ficou ali, com o coração disparado, mas sem se arrepender. Ela não fazia ideia, mas naquele exato momento tinha plantado uma semente. A partir daquele dia, Gustavo passou a notá-la, e o que antes era apenas mais uma funcionária invisível, agora era o centro de uma atenção que ela não pediu, mas que ele não conseguia evitar. Depois daquele dia, a rotina de Clara dentro da empresa nunca mais foi a mesma. Antes, ela passava pelos corredores sem ser notada. Agora, todos os olhares se voltavam para ela. Não pelos colegas, não pelos gerentes, mas por ele. Gustavo parecia ter feito dela um alvo, ou, ao menos, essa era a impressão que todos tinham. Toda vez que passava por ela, ele soltava algum comentário ácido. Cuidado com o balde, dona Clara. Não quero mais acidentes de trabalho por aqui. Ou então, será que o chão tá limpo? Ou vou ter que testar de novo com uma queda? E ela nunca deixava barato. Se quiser, posso reservar uma plaquinha de perigo ego inflado para sua sala, senhor. Os colegas da limpeza trocavam olhares entre si. Alguns ficavam preocupados, achando que ela seria demitida a qualquer momento. Outros apenas riam, encantados com a coragem dela. Mas a verdade era que Gustavo nunca a demitiu. Pelo contrário, quanto mais ela respondia, mais ele provocava. Na sala dele, durante as reuniões, os pensamentos dele às vezes escapavam. Enquanto discutia contratos milionários, fechava fusões ou via gráficos de lucros, sua mente voltava para ela, a mulher que ousou enfrentá-lo e continuava enfrentando. Todos os dias. Gustavo não entendia aquilo. Por que aquela funcionária, entre centenas, tinha mexido tanto com o orgulho dele? E com algo mais.
que ele não estava pronto para admitir. Uma tarde, enquanto Clara passava pano em frente à sala dele, Gustavo abriu a porta de propósito, só para fingir uma nova provocação. Ainda por aqui? Não tem chão suficiente para você limpar? Ela virou-se devagar, com o olhar afiado. O dia que o senhor criar vergonha e ajudar a manter limpo, eu saio mais cedo. Ele mordeu o lábio para não rir. Um dia, ainda vou mandar você para RH. Só se for para reclamar da sua arrogância. Gustavo balançou a cabeça e fechou a porta, rindo sozinho. O jogo de provocações estava ficando divertido demais para ele. O que Clara não percebia era que cada resposta, cada olhar desafiador, cada suspiro impaciente estava só deixando ele mais interessado, e o que era para ser uma rixa estava virando um pretexto para olhar, para falar, para estar perto. Era sexta-feira. O clima na empresa estava agitado. Uma reunião importante com investidores aconteceria naquela manhã. E entre os convidados estava Rodrigo Almeida, amigo antigo de Gustavo, também empresário, igualmente arrogante, mas com um diferencial. Ele não tinha o menor respeito por quem estava abaixo da sua posição social. Rodrigo era o tipo de homem que tratava garçons, faxineiros e funcionários como se fossem invisíveis. Quando chegou à sede da empresa, Rodrigo fez questão de desfilar com o ego inflado pelos corredores, cumprimentando gerentes com falsos sorrisos e medindo com desprezo todos que passavam por ele. Foi então que ele viu Clara. A jovem faxineira estava agachada, limpando uma das paredes de vidro do hall de entrada. Rodrigo se aproximou com o mesmo tom de deboche que sempre usava com pessoas simples. Olha só, parece que a empresa do meu amigo virou até centro de treinamento de humoristas. Não basta derrubar o CEO. Agora a mocinha também faz stand-up. Algumas pessoas ouviram e riram, tentando esconder o constrangimento. Clara levantou-se devagar. Se o senhor tem algum problema com gente honesta trabalhando, talvez devesse olhar no espelho. Pode ser que descubra quem realmente faz palhaçada por aqui. O silêncio tomou conta. Rodrigo ficou vermelho. Como é que é? Você sabe com quem está falando? Antes que Clara pudesse responder, uma voz cortou o ambiente. Ela sabe sim. E pelo visto, está falando com alguém que não aprendeu a respeitar as pessoas. Todos olharam para trás. Gustavo, parado no meio do corredor, com a expressão mais séria que Clara já tinha visto nele. Ele caminhou até onde os dois estavam. Rodrigo, acho melhor você guardar seus comentários. Aqui, ninguém humilha minha equipe. Rodrigo tentou rir desconcertado. Sua equipe? Desde quando faxineira virou parte da sua equipe de elite? Gustavo respirou fundo. Mas dessa vez, não controlou a fúria. Desde o dia em que ela mostrou ter mais caráter e coragem do que muito executivo engravatado que eu conheço. O silêncio foi absoluto. Rodrigo, visivelmente sem graça, apenas ajeitou a gravata e saiu dali, murmurando alguma desculpa qualquer. Clara, ainda parada, olhava para Gustavo com o coração disparado. Até aquele momento, ela achava que o patrão só queria provocá-la. Mas agora, tinha certeza de uma coisa. Ele a estava defendendo. De verdade. Gustavo se virou para ela, respirando fundo. Você tá bem? Ela assentiu meio sem saber o que dizer. Obrigada, disse baixinho. Não tem de quê. Ele respondeu com um meio sorriso. E da próxima vez, se quiser responder antes de mim, fica à vontade. Eu gosto de ver você brava. Clara riu de leve, e pela primeira vez, sentiu algo diferente por ele. Algo que ia muito além da rixa, muito além das provocações. Depois daquele dia, Clara achou que as coisas entre ela e Gustavo voltariam ao normal, mas estava enganada. Se antes ele a provocava por diversão, agora as atitudes dele ganharam um tom diferente. Gustavo passou a aparecer nos horários em que ela limpava os corredores. Começou a fazer perguntas que iam além da rotina da empresa. Qual sua comida preferida? Você gosta de música ao vivo? Já foi a alguma exposição de arte? E ela, a cada resposta curta, tentava manter distância. Mas por dentro, já era tarde demais. Certa tarde, Clara terminou de limpar o setor executivo e, ao passar pela porta da sala de Gustavo, ouviu um comentário de um dos gerentes.
Sabe o que é estranho? O chefe tem dispensado almoços importantes só para ficar por aqui nessas últimas semanas. Ela respirou fundo. Era isso mesmo. Ele estava mudando a própria rotina. Por causa dela. Naquele mesmo dia, ao final do expediente, ela se deparou com um bilhete preso na porta da sala de limpeza. Se um dia quiser jantar sem uniforme e sem provocações, me avise. Assinado. G. O coração dela disparou. Mas junto com a vontade, veio o medo. Eu, com ele? Onde isso vai dar? E o que os outros vão pensar? Vão achar que estou atrás de dinheiro, de status, de promoção. A cabeça dela virou um turbilhão. Naquela noite, ela sequer conseguiu dormir direito. No dia seguinte, ao encontrar Gustavo no corredor, ele apenas sorriu de canto. Recebeu meu bilhete? Ela respirou fundo, com o coração acelerado. Recebi, mas acho melhor não. Ele não insistiu. Apenas olhou para ela com aquele olhar misturado de decepção e esperança. Como quiser, por enquanto. E saiu, com um sorriso discreto nos lábios. Sozinha no corredor, Clara encostou as costas na parede e fechou os olhos. Por mais que tentasse, por mais que lutasse contra, o sentimento já estava ali, crescendo. Mas o medo de não pertencer àquele mundo ainda era maior. Nos dias que se seguiram, Clara fez de tudo para evitar cruzar com Gustavo. Mudou os horários de limpeza dos andares superiores. Saía pelos fundos para não esbarrar com ele nos corredores. Mas o que ela não sabia é que ele não estava disposto a deixá-la fugir assim tão fácil. Naquela sexta-feira, perto do horário da saída, Clara foi chamada à recepção. Quando chegou lá, se deparou com um envelope lacrado em cima do balcão. O nome dela escrito com uma letra elegante. Ela abriu, e dentro havia apenas uma frase. Às 20h na Praça Central. Estarei te esperando. Se não quiser, eu prometo. Nunca mais insisto. Clara ficou parada, encarando aquelas palavras como se fossem um ultimato. Respirou fundo, guardou o papel no bolso e voltou ao trabalho. Mas durante toda a tarde, a cabeça dela não conseguiu pensar em mais nada. Às 19h45, ela estava parada diante do espelho pequeno de casa. Cabelos soltos, uma maquiagem leve, quase nada. Vestido simples, o melhor que tinha. Não porque ela queria impressionar, mas porque, no fundo, sabia que aquela noite podia mudar tudo. Quando chegou à praça, o viu de longe. Gustavo estava de jeans, camiseta simples, totalmente diferente do empresário que ela conhecia. Sentado em um banco, com as mãos nos bolsos e expressão nervosa. Quando a viu se aproximar, ele se levantou. Achei que você não viria, disse ele com um sorriso tímido. Ela respirou fundo. Eu quase não vim. Por quê? Porque eu tenho medo. Gustavo deu um passo à frente. Medo de mim? Medo de mim mesma. De me entregar para uma história que eu nunca achei que fosse viver, de me apaixonar por alguém de um mundo que não é o meu. Ele sorriu, mas dessa vez foi um sorriso cheio de emoção. Então, deixa eu te contar um segredo. Qual? Quando eu caí naquele corredor, não foi só meu corpo que caiu. Meu orgulho caiu também. E desde aquele dia, eu não parei de pensar em você. Clara mordeu o lábio, tentando conter o sorriso. Ele estendeu a mão. Se for para viver uma história maluca, prefiro que seja com você. Ela hesitou só por um segundo, e então pegou a mão dele. E ali, no meio da praça, sob as luzes amareladas dos postes, sem testemunhas, sem julgamentos, eles se beijaram, sem rixa, sem máscaras, sem medo. Se essa história tocou seu coração, comenta, o amor venceu, e se inscreve agora no canal. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que enxergue quem somos, mesmo por trás de todos os uniformes e defesas.